Olá, amigos! Hoje vou contar uma história incrível sobre dois colegas de classe que não se dão bem de jeito nenhum, mas a situação evoluiu e eles tiveram que se trancar em uma ilha deserta durante meses. A história começa com uma bela garota chamada Emma. Certa manhã, ela acordou e começou a se preparar para a escola. Ela é excelente estudante e muito popular. O dia de Dean, colega de Emma, começa bem diferente. É conhecido por sua preguiça, acorda tarde e volta para o videogame após escovar os dentes. No entanto, seu pai, Jack, o lembra que é hora de voltar à escola, já que as aulas estão atrasadas há muito tempo. Enquanto isso, a mãe de Emma, Bárbara, leva ela e sua irmã Stephen para uma escola. Emma conhece sua melhor amiga, Liz, e durante sua conversa, as meninas são abordadas por um estudante, Stephen, que é um grande fã de livros. Sua presença causou piadas entre as pessoas que passaram a tirar sarro de seus amigos. Na próxima aula, o professor, Sr. Christian Sen, fez um anúncio importante de que amanhã de manhã, às 7 horas, um autocarro levará as crianças para Trinity Island. Enquanto a professora continua com os detalhes, Emma, que está atrasada, entra na sala de aula e um homem passando pela menina aparece atrás dela. Ele acidentalmente bateu nela e disse: Desculpe, princesa. Mais tarde, a senhora disse a Emma que Dai também se juntaria à viagem, graças ao apoio financeiro do pai. A notícia fez Emma olhar para Dean com insatisfação. Durante o almoço, Liz compartilhou com os amigos o que aconteceu entre Emma e Stephen pela manhã. Ela observou que uma semana inteira de viagem ofereceu uma oportunidade para um relacionamento romântico entre Emma e Stephen. No entanto, Emma decide ignorar essas conversas e se concentrar na próxima viagem. No entanto, os olhos de Emma caíram involuntariamente em Dina, que estava cortando uma maçã com uma faca. A professora, Miss Kohler, percebeu isso e repreendeu Dean por trazer a faca para a escola e enviá-la para o escritório do diretor. E então Ali diz aos amigos que, se a Amy tem sentimentos por um rapaz popular na escola, ela não deve se envolver com alguém como o Dean. Na manhã seguinte, Emma está pronta para viajar, e ela agradece aos seus pais, mamãe Bárbara e papai Phil, por dar-lhe a oportunidade de viajar. Pelo contrário, ele não queria participar da viagem naquele dia. No entanto, seu pai, Jack, lembra seu filho de quanto esforço eles colocaram para oferecer-lhe um lugar na viagem. Depois disso, Dean concordou em se juntar ao grupo. O ônibus chegou à escola. O Sr. Christiansen pediu que todos se sentassem, e quando todos estavam sentados, Stephen se virou para Amy e perguntou como você estava, mas Liz imediatamente pediu a sua amiga para se sentar em seu lugar. Mais tarde, o grupo chega a Tokushima, professora de Miss Collier. Deixei as crianças se divertirem na piscina, lembrando-as de que tinham de voltar antes do jantar. O programa começa no dia seguinte. Emma e seus amigos vão para a piscina e todos se divertem muito, exceto Dean, que está na varanda assistindo o que está acontecendo de fora. À noite, um amigo de Emma diz a Liz e Emma que Stephen nos convidou para uma festa que será realizada em um barco local. No entanto, Emma se recusou a participar do evento. Os amigos insistiram e no final ela teve que ir. Quando eles chegam ao barco, Amy fica para procurar Helen, quando de repente ela nota Stephen se beijando com outra garota. Emma ficou chocada com isso e começou a sair da festa. Dean, que estava assistindo tudo isto, comentou que seu namorado estava se divertindo. Em resposta, Emma respondeu que não deveria ter nada a ver com isso. De repente, a polícia chegou à festa. Eles souberam que os estudantes usavam drogas. A polícia disse a todos para ir à frente do barco. Nesse momento, Emma escorregou e caiu na água. Uma viu isso e imediatamente pulou para trás para salvá-la, e depois de puxá-la da água, eles subiram no barco amarrado ao Big Dean, cortaram o cabo e disseram que não quero causar problemas com a polícia. Quando a polícia saiu, eles tentaram voltar para o grande barco, mas ele já havia ido embora. A tempestade começou por cima deles e seus pequenos barcos não tinham motor. De repente, uma grande onda apareceu diante deles e ambos se agarraram ao barco. Na manhã seguinte, eles chegaram à costa do Mar Ariano, montando as ondas. O Dean perdeu o telemóvel. Então ele pediu a Emma para o seu celular, mas o celular não tinha sinal.
Então Emma diz ao Dean que eles deveriam seguir o barco da noite. Dean respondeu: Não se preocupe, alguém virá nos buscar. Foi então que Emma notou uma ilha ao longe. Dean começou a remar em sua direção e, depois de muitas dificuldades, eles chegaram à ilha. O Abazemi verificou o sinal do telemóvel lá, mas também não. Então o Dean encontrou uma arma sinalizadora naquela nave e levou-a consigo. Ambos decidiram seguir em frente, na esperança de que, se continuarem em frente, serão ajudados. Na mesma época, no hotel onde o grupo estava hospedado, o Sr. Christians tropeçou de volta, e Leith disse a Miss Lear que Emma não havia retornado ao hotel. Talvez esteja com outra pessoa ontem à noite e não tenha contado a ninguém. Liz acrescenta que a última vez que viu Emma foi em uma festa. Depois disso, Sr. Consenso, ele fez o atendimento e descobriu que Dean também não estava no grupo. Agora ele percebeu que o dínamo desapareceu. A polícia chegou ao local e interrogou os amigos de Emma, e a senhorita Scala interrogou a polícia. Há alguma maneira de encontrá-los? A polícia aponta que esses casos acontecem com frequência. Eles podem voltar por conta própria, mas pode ser difícil encontrá-los se estiverem presos no mar. Quando o pai de Dean soube do desaparecimento de seu filho, ele imediatamente vai para a escola, onde conhece a mãe de Emma, Bárbara, e o marido dela, Phil. Os três ficaram preocupados e perguntaram ao diretor sobre o desaparecimento da criança. Mas ele não conseguiu dar respostas dignas. Depois disso, eles deixaram a escola. Imaide continuou a caminhar e, depois de uma certa distância, eles viram uma bela cachoeira na floresta de Dean. Ele gostou e pediu para Emma tirar uma foto, mas ela recusou. Ela disse que estamos presos aqui e você está a divertir-se. Preciso de uma boa rota de projeto para esta viagem. Tenho de continuar na faculdade e, se não sairmos daqui depressa, vai arruinar tudo. Depois disso, eles seguem em frente. Algumas horas depois, ambos chegaram à borda desta ilha, mas não conseguiram encontrar caminho ou ajuda aqui. Vendo isso, eles decidiram voltar para o navio. Quando voltaram, descobriram que o seu barco havia desaparecido da costa e havia sido arrastado pelas ondas. Agora só encontraram um colete. Pode-se ver que depois de caminhar o dia inteiro, os dois estavam muito cansados, o sol se pôs, a vila de Ding acendeu um fogo, e os dois decidiram passar a noite aqui. Dean percebeu que Amy estava com frio, então ele tirou a camisa e deu-a para Emma. E depois começaram a falar de que amanhã os pais poderiam encontrá-los e tirá-los daqui. Na manhã seguinte, um homem acorda sem ver Emma. No bairro, ele foi procurá-la e encontrou-a escrevendo sós à beira-mar. Ele perguntou: O que você estava fazendo? Estou tentando salvar minha vida. Precisamos encontrar água potável, aponta ela. Depois disso, um deles foi nadar e comecei a observá-lo no hotel, quando o filho do Sr. Christian estava falando sobre o desaparecimento de Emma e Dean, e seus pais foram informados de que a polícia os procurava e que havia encontrado um pequeno barco com provavelmente 2 crianças a bordo. Então o Jack sugeriu que, se a polícia não pudesse fazer nada, poderíamos contratar uma equipa de resgate privada. Mas Christensen respondeu que a polícia estava fazendo seu trabalho e encontraria as crianças o mais rápido possível. Nós a vimos a pegar água para beber e depois ela começou a sentir algo estranho. Ela percebeu que alguém estava observando ao lado dela, então ela ficou assustada e saiu de lá. Depois disso, juntos eles construíram uma pequena cabana feita de folhas para se proteger do sol. Depois de um tempo, Emma escreveu o C em letras maiúsculas para que ele pudesse vê-lo de cima. Então eles começaram a comer tudo o que puderam. Nesta ilha, Ding encontrou uma bananeira, eles pegaram as bananas e comeram uma bagunça. Estava muito quente nesta ilha agora. Era muito desconfortável usar calças compridas e a roupa íntima ficou desconfortável. Então ela cortou as calças curtas e, enquanto dormia sozinha na cabana à noite, Emma veio e adormeceu ao lado dele. De repente, uma pessoa se virou para Cami e colocou a mão em cima dela, mas ela gostou e não disse nada. No dia seguinte, enquanto Emma está nadando sob a cachoeira, Dean vem até ela e pede que ela lhe dê protetor solar. Eu nado aqui e vou para o outro lado, disse Emma. Foi você quem me pediu para vigiar aqui, Dean responde no hotel. E Bárbara está muito preocupada com Amy, já que há notícias de que o desaparecimento de Emma e Dean é oficial. Agora a polícia acredita que os dois estão mortos. Estão à procura dos corpos. Phil está pronto para voltar para casa porque a irmã de Emma, Stephanie, está sozinha em casa,
mas Bárbara ainda está lá. Tio então diz a Bárbara que eles o encontrariam e a abraça. No dia seguinte, Jack foi encontrar Emma. Uma estava no helicóptero com a Bárbara. Depois de algum tempo, a ilha é velha e Emma diz a Dean que ela sente muita falta de sua família. Então, um homem encontra um crânio humano lá, e Emma fica muito assustada ao vê-lo e diz que deve estar preso aqui também. Este é o destino dele, e agora talvez eles tenham o mesmo destino, mas algumas pessoas dizem que se este homem pode ser um pescador clonado ou um contrabandista que morreu aqui. Temos paz à nossa espera, não estamos sozinhos, e se continuarmos a ajudar-nos uns aos outros, nunca morreremos aqui. Um dia voltaríamos para casa, prometeu-lhe. Então ele começou a beijar Emma. Foi o primeiro beijo dela, e ela adorou. Quando a noite cai, o que acontece a seguir? O dia cruzou todas as fronteiras e uma tempestade chegou à ilha. Mas Emma ficou feliz em aproveitar a tempestade pela primeira vez. De manhã, Emma acorda e vê que Dina não está lá. Então ela começa a chamá-lo. Ela não consegue encontrá-lo. Então Emma está muito assustada e vai para a selva para encontrá-lo. E um pouco mais longe ela vê Dean cavando um buraco. Emma não entende por que Dean está fazendo isso e de repente ela cai e machuca o joelho. Depois disso, uma pessoa começa imediatamente a tratar suas feridas e diz-lhe que tudo vai ficar bem. Então todos tomaram banho debaixo da cachoeira. Aqui, um diz a Amy que sua mãe morreu em um acidente de carro. Eu ouvi atentamente, e depois de um tempo começou a chover lá e Ed começou a se divertir lá dentro. Emma olhou para ele com alegria. Depois disso, ambos começam a dançar na chuva e Ed coloca uma flor no cabelo de Emma. Já faz um mês desde que as notícias dizem que Emma Yoldin desapareceu e a polícia acha que não está longe. Como resultado, a polícia oficialmente interrompeu a busca por eles, mas os amigos de Emma ainda acreditam que ela é a única pessoa viva. É o que Bárbara pensa, e ela pega um helicóptero com Jack para encontrar sua filha Emma para que ela possa encontrá-los. Eles enviaram notas para quem tivesse informações sobre a Amy e o Dean. Depois de tudo isso, Jack diz a Bárbara que eles tentaram tudo, mas ainda não conseguem encontrar Emudin. Agora talvez seja a hora de voltarem para casa. Ao ouvir isso, Banla ficou triste e foi para casa. Dean, por outro lado, conta a Amy a luz verde que sua mãe lhe disse. Ele disse que a cor era visível ao pôr do sol, mas Dean nunca tinha visto a cor. Agora que eles estão aqui por mais algumas semanas, ambos começaram a desfrutar da bela natureza da ilha. Eles nadaram no mar e se divertiram muito. Como resultado, eles se tornam muito próximos e desfrutam de tempestades e terremotos sempre que quiserem. Mais tarde, Emma perguntou a Dina: Como você fez isso e quem é ela? Quando eu estava na escola, eu tinha um amigo mais velho que eu, ele respondeu. Agora Dean sabia que era a primeira vez da Emma, então ele perguntou se você gostou? Ela disse que era bom, mas mesmo em tempestades, a areia chegava no lugar errado. Então a Emma disse: Tudo bem, agora vamos ver. Eles vão para a floresta colher frutas, um vai mais longe e começa a colher frutas. Então, de repente, eles ouviram o som do avião e todos começaram a correr em direção a um espaço aberto. Uma pessoa rapidamente pegou uma pistola de sinalização da bolsa de Emma para sinalizar. O avião, mas não foi encontrado, e quando o avião voou muito longe deles, Em começou a procurar novamente esta pistola de sinal, mas também não foi encontrado. Emma pensou que havia outras pessoas nesta ilha que estavam roubando deles. Mais alguns dias passaram, mas apenas um avião sobrevoou e ninguém veio salvá-los, e todos sentaram-se na cabana e começaram a dizer que agora deveriam desistir da esperança de voltar para casa e decidir passar um tempo juntos na selva. De repente, Dean ouve o som de um animal e um homem entrou na selva para procurá-lo. Emma começou a se preocupar com o que estava acontecendo atrás dele. Quando Dean foi um pouco mais longe, ele viu uma pantera negra e começou a fugir. Depois de uma longa corrida e de repente cair no chão, quando Emma corre para Dean, ela vê que Dean tem uma faca sangrenta e ele mata a pantera negra. Então vemos que todos os amigos e pais de Emma Dean partiram sem eles. Eles começaram suas próprias vidas e aqui, Emma Dean foi ensinada a viver na ilha e decidiu passar a vida aqui, na esperança de que alguém viesse salvá-los também. Foi derretido. Eles aprenderam a caçar e viver aqui, construíram uma cabana, abandonaram todas as esperanças e começaram a passar por infortúnios juntos. Um dia,
Emma começa a vomitar e Dean vê isso e pergunta se ela está grávida. Então ele disse-lhe que não, ela só. Ele se sente muito mal. Depois disso, ele se sente melhor deitado ao lado de Dean, mas quando eles conversam sobre as coisas de Amy e começam a cair de cima, quando ambos olham para cima, o macaco na árvore está jogando fora suas coisas, e eles encontram o macaco com uma pistola de sinal na mão que Dean não encontrou naquele dia. Então Emma mostra uma banana para esse macaco. Os macacos largaram a arma e ouviram um helicóptero a chegar de cima. Em seguida, eles correm para um espaço aberto, onde Emma carrega a arma e atira. As pessoas que estavam no helicóptero notaram o sinal e os resgataram. Agora, 3 meses depois, eles finalmente voltaram para casa no aeroporto, e os amigos e pais de Emma Dean ficaram felizes em vê-los, depois que seus pais os levaram para casa. Depois de voltar para casa, Dean foi para Cami naquela noite e eles falaram sobre como era estranho estar em casa. Eles não vão beijar a Emma, mas ela não deixa isso acontecer e ela diz que seus pais vêm vê-la a cada 10 minutos. Talvez devesses ir, mãe? Papai e eu fizemos uma festa para comemorar nosso retorno, então você deveria vir no dia seguinte, acrescentou ela. Emma diz a Dean que em breve irá para a Irlanda com sua irmã Robbie. Os pais de Emma começaram a contar a história do retorno de seus filhos. Depois disso, Stephanie pergunta a Dina por que ele não está com todos. Um respondeu que ele não gostava de se comunicar com muitas pessoas. Dean então fez sinal para Amy se aproximar dele, mas ela o ignorou e não saiu. Ao ver isso, Dean saiu da festa. Depois disso, tudo voltou a ser como era. Emma tornou-se muito popular depois de voltar da ilha. Mas um ainda é um, e toda vez que M1 passa um pelo outro, eles apenas olham nos olhos um do outro. Alguns dias depois, Emma ligou para Dean, mas ele não atendeu. Então vemos um estranho entrar no quarto da Cami e dizer-lhe que todos sentiram muita falta dela depois que ela desapareceu e que a mãe e o pai ficaram tristes. Todo mundo pensou que poderiam ter perdido ela para sempre, mas agora eles estão juntos novamente. Estamos juntos, muito felizes, disse Steffi. Emma então diz a Stephanie que ela é uma irmã maravilhosa, e então os dois decidem ir ao baile juntos. Por outro lado, vemos Dean indo ao túmulo de sua mãe, chorando muito e sentindo falta dela na noite de formatura, Dean sentado em casa assistindo TV. O pai então perguntou se ele queria usar um casaco para a festa. Emma, por outro lado, vai a uma festa com sua irmã e Liz se aproxima dela e começa a levá-la para surpreendê-la. Então Emma nota Dean de pé na chuva esperando por ela com seu casaco. Vendo isso, Emma começa a se lembrar de tudo o que aconteceu na ilha e depois disso, deixando o prédio da festa, Emma vai encontrar Dean. Aqui estão todos felizes e começam a se beijar. Essa história termina aqui. Muito obrigada por assistir, curtir, comentar e inscrever nosso canal.
Royale. Battle in style. Double kill.